Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de setembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Hoje, o nosso querido amigo Augusto não pôde se fazer presente, porque ele está em outra atividade, mas nós teremos a ajuda do nosso querido amigo Wesley e da minha irmã Carlinha, que também está aqui nos ajudando. E já aproveito e vou solicitar para a nossa irmã Carla fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, amigo querido, mais uma vez te agradecemos e reconhecemos tua misericórdia para conosco, de nos permitir reunir, de nos permitir estudar, de conhecer um pouco mais, abrir nosso entendimento, ter contato com novo conhecimento e ao longo do tempo tentar apurar esse conhecimento. Aqui para nós é um oásis, uma pausa na correria, na materialidade do mundo, é uma pausa de refazimento, de fraternidade, de amizade, e por isso te agradecemos. Na vida que nos parece tão corrida, tão cheia de desafios, às vezes desafiadores, essa hora nos anima, essa hora nos reconstitui para continuar a caminhada com ânimo e com a tua presença, uma lembrança dela. Essas orações nos lembram de religar contigo, de nos animar, de refazer as forças, e por isso te agradecemos esse acréscimo de misericórdia com todos nós. Ajuda-nos sempre no entendimento, mas principalmente na nossa transformação moral. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Nós estamos tratando sobre o purgatório, estamos na primeira parte, no capítulo 5. E hoje nós vamos adentrar no item 5, né? E interessante que ele fala do purgatório da convicção católica, que ele não tinha muita regra. E aí ele coloca já a revelação, a terceira revelação, né, a doutrina espírita, explicando essas regras, né, que é ela que vem dizer como é que vai ser a expiação, e a gente se deu conta que aqui a Terra já é um planeta, já é essa purgação, né, os desafios, o que fizemos, e isso foi muito bem interessante. Brasil, né? Então, né, a gente purga, e Manaus ainda, né, purga mais ainda. Eu digo que viver uma menopausa em Manaus é pros fortes, viu? Porque não é fácil, né, meninas? Nesse calor e a gente fervendo por dentro, não é fácil. Mas vamos lá, então o nosso Wesley vai ajudar na leitura e nos comentários do purgatório. Aquele, pois, que sofre nesta vida, deve convencer-se de que assim sucede, porque não se depurou suficientemente em sua existência anterior, e que, se não o fizer nesta, deverá sofrer ainda mais na seguinte. Isto é, ao mesmo tempo, equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofrerá, quanto mais imperfeito se for, da mesma forma que uma enfermidade persistirá por mais tempo, quanto maior for a demora em tratá-la. É por isso que, enquanto o homem for orgulhoso e egoísta, sofrerá as consequências do orgulho e do egoísmo. Então, o sofrimento é uma imposição divina? Não. É uma consequência das nossas. Aquele, pois, que sofre nesta vida deve convencer-se de que assim sucede, porque não se depurou o suficiente em sua existência anterior, e que, se não o fizer nesta, deverá sofrer ainda mais na seguinte. Então, o que nós temos que entender, gente, é que a vida, ela é o que nós construímos e fazemos dela. Eu ouvi
uma ex-espírita, né, dizendo que achava... Ex-espírita? É um ex-frequentador de casa espírita, então. Dizendo que achava a doutrina cruel por causa dessa lógica aqui, mas que, como tu disseste, não é uma imposição divina. São as nossas escolhas, né? São as nossas construções que devem ser reconstruídas e não o projeto divino. E aí, nessa confusão, acho que todo sofrimento é uma diversão divina, digamos assim, né? Peça para ele tomar Coca-Cola todo dia de manhã em jejum. Daqui a uns 20 anos, peça para ele fazer um exame. Talvez nem dure, né? Tudo na vida é resultado, é consequência. A imaturidade humana e a petulância humana... E o orgulho, né? Que também... Sim, o orgulho, né? Em querer... Dá vontade de dizer bem assim, então tá, dá uma ideia aí melhor do que a ideia de Deus. Né? Porque para criticar tem sempre quem levanta, mas não traga uma solução. Então, na verdade, você vê que até essa abordagem mostra que a pessoa não é espírita, é um frequentador da casa espírita, ela não estudou as obras básicas. As obras trazidas nesse Pentateuco, ela nos leva muito à razão e à lógica. E eu acho assim de uma justiça, planta o bem, colhe o bem, planta o mal, colhe o mal. Fala do nosso Senhor, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Só que essa cobrança, meus amigos, é parcelado. Se fosse tudo de uma só vez, a gente não ia aguentar. E o pior de reparar é de continuar arrumando encrenca. Então ele diz, isto é ao mesmo tempo equitativo, ou seja, equidade, igualdade, imparcialidade e justiça. É para todos. Aonde você estiver, o que você fizer é de responsabilidade sua. Isso não é só para um, não, é para todos. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico, sendo o sofrimento inerente, ou seja, ligado à imperfeição. Tanto mais tempo se sofrerá, quanto mais imperfeição se for. Da mesma forma que uma enfermidade persistirá por mais tempo, quanto maior for a demora em tratá-la. Por isso é que ele fala desse sofrimento eterno. Se torna eterno porque nós eternizamos as nossas atitudes equivocadas. Há quantos séculos nós estamos? E vale ressaltar, gente, não esquece disso. Todos terão que passar pela fila do mal. Pela fila do mal não, mas pela fila da ignorância. O mal não é uma imposição divina. Em algum momento nós optamos e escolhemos isso. E não foi lá quando você era o homem da caverna, não, lá no período do Neandertal. Isso já foi quando nós despertamos as paixões. Ali que a gente escolheu o caminho não muito agradável. E lembra que nós não somos os únicos do universo. Nós temos bilhões e trilhões de irmãos que seguiram o caminho do bem. É só um pouquinho que escolheu o caminho mais doloroso, que é o da rebeldia. Vamos para o item 6, Wesley? Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois concedida a vida corpórea como meio de reparação. É por isso que nessa nova existência, ele se achará em relação com as pessoas a quem ofendeu, ou em meios semelhantes àqueles em que praticou o mal, ou ainda em situações opostas à sua vida precedente, como na miséria ou numa condição humilhante, por exemplo, se foi mal rico ou orgulhoso. Ele diz assim, devido às suas imperfeições, ou seja, Deus cria alguém imperfeito? Não. Simples e ignorante. Simples e ignorante. E essa criação começou lá no princípio inteligente. Nesse nosso processo de evolução, Deus nos conduziu até aquelas primeiras encarnações, ainda era Deus conduzindo. A gente não tinha livre-arbítrio, a gente era conduzido por algo que a gente chama de instinto, que é uma inteligência rudimentar dada por Deus.
Então até ali nós não tínhamos livre-arbítrio e nem respondíamos ainda. Começamos a responder quando foi desenvolvendo as paixões, as escolhas. Então a partir dali, então Deus conduziu até aí. A partir desse momento, se nós escolhemos o caminho tortuoso, daí a parábola de Adão e Eva, que era para contar um pouco a história dos terrícolas. Adão e Eva, essa parábola, ela conta um pouco da nossa história, de uma forma simbólica. Então, de repente, estava ali um casal num paraíso. O que é uma vida de amor, uma vida em Deus? É um paraíso, gente. Mas foi dada uma lei, eles sabiam da lei, vocês podem comer tudo, só não do fruto proibido. A maçã não tem nada a ver com isso, gente. Não cita a maçã. Um fruto proibido da árvore do conhecimento. Eles teimaram. Eles desobedeceram. E aí descobriram que estavam nus, né? Descobriram o mal, né? A malícia. Então, o que a gente entende aí? Essa desobediência, ou seja, deixar de fazer o bem para fazer o mal, porque o que a gente fez foi isso. A gente abriu mão de ser bom do amor para sermos egoístas, vaidosos, orgulhosos. A partir dali começaram os sofrimentos. E o sofrimento não é Deus mandando, é eu plantando, eu colhendo, eu plantando, eu colhendo. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você escolhe o vício químico. O cigarro, por exemplo. Você vai ter um câncer pulmonar. O que Deus tem a ver com isso? E diga. Vamos pegar outro exemplo. Não os vícios químicos, mas os vícios morais, né? Se eu como, o que vai acontecer com o meu corpo? Ficar saradão aqui. Vai ficar sarado, né? Obviamente que vai sofrer, você vai ter problema cardíaco, você vai ter problema circulatório, você vai ser hipertenso, você vai pegar uma diabetes, você vai estar com sobrepeso. A culpa é de Deus? É resultado. Da mesma forma, aí vem aqui o que ele está abordando. Se por um acaso eu faço mal a alguém, eu terei que corrigir isso, porque Deus é pai de todos. Caim, o que fizeste ao teu irmão Abel. Então, o que a lei manda? Você vai ter que voltar para corrigir isso. Então, muitas vezes, o filho que a gente dá tudo, quase sempre foi aquele que eu tirei outrora. Que eu tirei a oportunidade de viver, eu tirei a oportunidade de ter. E agora a gente tem que trabalhar, ralar para devolver para os filhos que a gente outrora tirou. Só que os filhos agora se esqueceram, se acomodaram e querem fazer a eternidade disso, né? Porque eles estão com 30 anos ainda dentro de casa. Então são coisas que a gente tem que parar e temos que começar a pensar. Quando Jesus diz, ai de vós ricos que rides, porque você vai chorar. Então esse rio, o que ele quer dizer? Ai do rico que apenas goza, que usa todo esse dinheiro só para o seu proveito, sem ter a mínima sensibilidade de olhar em torno e ver a quantidade de gente numa miséria. Então o rico me dá 100, 110 mil reais numa bolsa, em detrimento, você tem noção da quantidade de dinheiro para andar com um troço, para colocar troço dentro? O nível do que você vai perdendo só para você se autoafirmar. Então, normalmente, quantas pessoas de grande futilidade mesmo. Então, isso requer um processo de expiação. Por quê? Porque a terra não é jardim de escola. A terra não é brincadeira, festa de diversões. Por quê? É um investimento muito alto, uma encarnação, gente. Não esquece disso. Eu tô com 50, vou fazer 53, né, Carla? Então, nesse meio século já de vida, quantos litros de água eu já tomei? Quantos animais morreram para eu manter meu corpo físico vivo? Quantos ovos? A quantidade de oxigênio, porque quando eu inspiro oxigênio. Quando eu solto, eu já não solto mais oxigênio, eu já solto poluído. Então, ou seja, é um investimento muito alto para eu simplesmente chegar aqui e não fazer o que devo fazer.
Vou pegar um exemplo menor, é quando você manda seu filho para a escola. Se o menino chega com nota baixa, como é que tu fica? Se chega final do ano, o filhotinho, a filhotinha não passa, como é que você fica? Curumim, Cunhantã, perdeu o ano todinho. Aí você diz, você perdeu o ano inteiro, não é assim que a gente diz? Agora imagina dizer, você perdeu uma encarnação inteira. Então, tem um preço. Fora que a fila está grande. Um monte de gente precisando encarnar. E a gente aqui brincando. É por isso que nessa nova existência ele se achará em relação com as pessoas a quem ele o quê? Ofendeu. Ou em meios semelhantes àqueles em que praticou o mal. Vai voltar para aquele meio semelhante. Ou ainda em situações opostas à sua vida presente. Se ele foi precedente, anterior, como na miséria ou numa condição humilhante. Ser pobre não é expiação. A miséria é expiação. Miséria. Isso é uma expiação. Pobreza a gente vive com menos, né? Mas a miséria é muito doloroso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, mas um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo, com vistas a lhe facilitar o progresso. Depende dele aproveitá-lo. Não será preferível que o espírito volte à terra com a possibilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão se a deixar definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos próprios esforços e seja responsável pelo seu futuro. Se for infeliz por mais ou menos tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, visto que a rota do progresso lhe estará sempre aberta. Essa aqui eu vou ticar bem, tá? Vamos ponto a ponto essa fala aqui, porque ele falou na anterior, ele disse, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual. Quando a gente está aqui na Terra, é a vida ilusão, né? A gente acha que o que a gente está vivendo aqui é tudo real, né? A gente acha que tudo isso aqui é o eterno, isso daqui não é. Isso não é o eterno, isso aqui é o provisório. As enfermidades físicas são provisórias, a nossa condição é provisória, o corpo físico é provisório, os títulos são provisórios, tudo aqui é provisório, tudo aqui é temporário. Então, quando eu saio daqui, e é muito rápido, quando eu saio daqui, eu já vou sofrer as consequências do que eu fiz. Se foi bom, serei muito bem acolhida. Se eu não vivi uma vida com respeito à vida, porque quando eu desrespeito a vida, eu estou desrespeitando Deus. Eu estou faltando com respeito ao Pai, ao meu Pai, ao nosso Pai que nos mandou para cá. Então, ao sair daqui, eu já começo a sofrer as consequências. Por quê? É Deus dizendo, bonito, né? Não. Onde está escrito a lei? Na minha consciência. Quando eu faço mal, quem são os meus sócios? O mal. E quando eu sair do corpo, quem vai estar para me receber? Eles mesmos, os maus. Foi com quem eu estive uma vida inteira. E eu vou sofrer as consequências disso. São parceiros. Então, a expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui um duplo castigo para o espírito, mas um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo com vistas a lhe facilitar o progresso. Por quê? Se o teu filho apronta e se você não corrige, ele vai deixar de aprontar? É necessário uma correção, uma advertência, muitas vezes uma punição, para que ele possa aprender que a atitude negativa terá um resultado negativo. Ele precisa entender isso. Agora pensa na sabedoria divina.
Então, o processo, eu saio do corpo, porque às vezes a pessoa apronta e não sofreu nenhuma consequência aqui. Mas isso não quer dizer que ela não vá sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências, começando no mundo espiritual, e já vai ser programada uma nova reencarnação em que ele terá que arrumar tudo que bagunçou. De uma forma metafórica, eu sempre digo assim: pensa que o papai te dá um quarto todo arrumado, limpo, cheiroso, tudo bonitinho. Você entra nesse quarto, você bagunça tudo. Põe tudo fora do lugar, deixa sujo, resto de comida. Só que é teu quarto. Ele não vai te dar um quarto limpinho e cheiroso, o outro não. Tu vai ter que voltar para aquele quarto, viver na bagunça que tu construiu. E se você quiser viver melhor dentro desse quarto, arrume. Isso é a vida. De uma forma metafórica, isso é viver a vida. Então, nós vivemos no quarto que nós preparamos. Então, se eu quero viver no quarto limpo e asseado, que eu aprenda a viver o evangelho que Jesus nos ensina. Se não, gente, a gente vai estar arrumando sofrimento cada vez mais. Então, essa maturidade, esse discernimento, começa pela minha relação em família, pela minha relação com o corpo. Muitas doenças não eram necessárias, se tornaram para me educar. Porque a doença, ela está para me educar. Por exemplo, as minhas enxaquecas, eu adoro comer, gente. Olha, eu adoro comer um vatapá, adoro um pudim gelado. O que mais que eu gosto? O creme de camarão que a Mita faz, as tortas, bolo, tucumã, eu amo. Açaí, gente. Eu não posso comer mais nada disso. A enxaqueca, ela me aprisionou. E ela é uma educadora assim: comeu, vai apanhar. Ela é de imediato, ela não espera. Mas quem sabe se eu não implorei isso antes de reencarnar? Eu vou me destrambelhar de novo com a comida. Ainda mais que eu vou para o Amazonas, o povo lá gosta de comer, tem umas coisas gostosas. Lá tem açaí, tem tucumã, tudo com farinha. Então, me dê uma força aí para mim me educar. Eu disse: tá bom, vai uma enxaqueca alimentar. Então eu fui obrigada. Agora, se tu perguntar a minha qualidade de vida depois da enxaqueca e antes da enxaqueca, eu vou te dizer que agora a minha qualidade de vida está melhor. Eu não sei mais o que é refluxo, eu não sei mais o que é azia. Acabou pré-diabetes. Mas às vezes a gente precisa de uma mãe que puxa a nossa orelha. E por isso que os espíritos solicitam algumas limitações físicas para não cair. Porque a gente esquece totalmente, a gente se ilude com a vida. E olha, gente, lidar com vícios não é fácil. E tem vício de tudo aqui na Terra. Tem vício de alimentação, tem vício químico, tem vício do sexo, tem vício do poder, tem vício do dinheiro, tem vício de pessoas. Você ser viciado em determinadas pessoas. Tudo são vícios. O que é? Você não consegue ter o controle, você perde o equilíbrio. Se de repente eu colocar aqui, vamos supor, um pudim gelado e a pessoa for viciada e eu falo assim: você não pode comer isso, a pessoa tem um chilique. Eu posso sim, o problema é meu, eu é que sei. E a pessoa sai, vício. Todo viciado é assim. Perde totalmente o equilíbrio. Enlouquece por conta do seu vício. Então ele diz: depende dele quem? Do espírito, do homem. Depende dele aproveitá-lo, né? Não será preferível que o espírito volte à terra com a possibilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão se a deixar definitivamente? Então, qual é o melhor? É a pessoa errou, vai ficar no quinto dos infernos na eternidade, ou tem a oportunidade de voltar e dizer: meu filho, seu quarto ficou todo bagunçado, você viu? Vai lá arrumar. E você vai arrumar, mas o papai vai deixar lá dentro desinfetante, vassoura, sabão em pó, tudo lá, meu filho. Eu vou te dar todos os recursos
para você arrumar esse quarto. Tem gente que deixar deixa uma uma secretária ratazana também, dentro do quarto. Tem Aí gente depois não que quer deixa. enfrentar a ratazana. Pronto, Carlinha. Tá aí, olha aí a metáfora Tem gente que deixa até errado, sim, porque o que acontece? Quando você acumula sujeira, ali vai ter barata, ali vai ter rato. Ou seja, quanto mais a gente bagunça, pior fica. Mas a gente quer uma diarista também para resolver a bagunça pra gente, né? E aí, tem diarista? É interessante quando o Wesley traz a diarista. Na nossa vida, no cotidiano, a gente quer a diarista. A gente quer que alguém resolva nossos problemas. A gente quer que o remédio resolva nossos problemas. A gente quer que uma cirurgia rápida resolva os nossos problemas. Eu não tenho estrutura para fazer dieta, então eu vou lá fazer uma redução. É a diarista. É, uma muletinha. Oi, filha. Muita gente enlouqueceu na pandemia porque teve que fazer, teve que cuidar dos próprios filhos, teve que cuidar da própria casa, teve que cuidar da própria vida, né? Porque antes eles Fugia. teve que viver com si mesmo. Teve que viver com isso. Não será, então, preferível, ele faz essa pergunta, a concessão. O que é uma concessão, gente? Eu tenho direito? Quem que está fazendo essa concessão? O que é uma concessão? Deus está dando. O que é uma concessão? A concessão dessa liberdade, por quê? Eu teria direito dela? Não. Dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade, e qual é essa concessão? Livre-arbítrio. É uma prova da sabedoria e da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos próprios esforços e seja o responsável pelo seu futuro. Tudo está nas nossas mãos. E nos diz assim, mas como a gente vai saber escolher? Está tudo gravado na consciência. Nós desobedecemos. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas eu abro mão do certo para atender os meus vícios. Se for infeliz por mais ou menos tempo, não poderá queixar-se senão de quem? Si mesmo. Visto que a rota do progresso lhe estará sempre aberta. Então, todos nós, todos os dias, gente, quando o sol nasce, um novo dia, a gente tem a oportunidade de poder refazer a nossa história. Sabe quando que a gente vai sentir muita falta do amanhecer? Quando a gente desencarnar. Que a gente vai ver que nós não temos mais um novo dia para mudar a nossa história. E a gente está jogando fora todos os amanheceres que Deus tem nos dado. A gente tem repetido o nosso dia anterior. A gente tem repetido as mesmas atitudes equivocadas. Quando nós desencarnarmos, nós vamos lamentar por não termos mais um sol, mais um dia, mais uma oportunidade. E aí, esperar dolorosamente uma nova oportunidade. O sinal de espírito evoluído é quando a matéria não exerce mais influência sobre ele. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu ser senhor da minha vida. Não é o açúcar que vai decidir, não é um prazer sexual que vai decidir, não é o poder do dinheiro que vai decidir a minha vida. Sou eu. Eu escolher o que é melhor para mim. Eu escolher o que é melhor para a minha evolução espiritual. Por isso é que Sócrates disse, eu, Sócrates, o homem preso, tu és um mau filósofo. Preso está quem está aprisionado às suas paixões. Então, todos nós que estamos aprisionados nos vícios, somos escravos do vício. Seja qual vício for. Foi bom? Algum comentário, alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho.
Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que nós temos que entender, gente, é que a vida, ela é o que nós construímos e fazemos dela. Tudo na vida é resultado, é consequência. E eu acho assim de uma justiça. Planta o bem, colhe o bem. Planta o mal, colhe o mal. Fala do nosso Senhor. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Só que essa cobrança, meus amigos, é parcelado. Se fosse tudo de uma só vez, a gente não ia aguentar. Por isso é que ele fala desse sofrimento eterno. Se torna eterno porque nós eternizamos as nossas atitudes equivocadas. O mal não é uma imposição divina. Em algum momento nós optamos e escolhemos isso. E não foi lá quando você era o homem da caverna, não. Lá no período do Neandertal. Isso já foi quando nós despertamos as paixões. Ali que a gente escolheu o caminho não muito agradável. E lembra que nós não somos os únicos do universo. Nós temos bilhões e trilhões de irmãos que seguiram o caminho do bem. É só um pouquinho que escolheu o caminho mais doloroso, que é o da rebeldia. Deus cria alguém perfeito? Não. Simples e ignorante. E essa criação começou lá no princípio inteligente. Nesse nosso processo de evolução, Deus nos conduziu até aquelas primeiras encarnações, ainda era Deus conduzindo. A gente não tinha livre-arbítrio. A gente era conduzido por algo que a gente chama de instinto, que é uma inteligência rudimentar dada por Deus. Então, até ali nós não tínhamos livre-arbítrio e nem respondíamos ainda. Começamos a responder quando foi desenvolvendo as paixões. A partir desse momento, se nós escolhemos o caminho tortuoso, daí a parábola de Adão e Eva, que era para contar um pouco a história dos terrícolas. Adão e Eva, essa parábola, ela conta um pouco da nossa história, de uma forma simbólica. Então, de repente, estava ali um casal num paraíso. O que é uma vida de amor, uma vida em Deus? É um paraíso, gente. Mas foi dada uma lei, eles sabiam da lei, vocês podem comer tudo, só não do fruto proibido. A maçã não tem nada a ver com isso, gente. Não cita a maçã. Um fruto proibido, da árvore do conhecimento. Eles teimaram. Eles desobedeceram. E aí descobriram que estavam nus, né? Descobriram o mal, né? A malícia. Então, o que a gente entende aí? Essa desobediência, ou seja, deixar de fazer o bem para fazer o mal, porque o que a gente fez foi isso. A gente abriu mão de ser bom do amor para sermos egoístas, vaidosos, orgulhosos. A partir dali começaram os sofrimentos. E o sofrimento não é Deus mandando, é eu plantando, eu colhendo. Então, o que a lei manda? Você vai ter que voltar para corrigir isso. Então, muitas vezes, o filho que a gente dá tudo, quase sempre foi aquele que eu tirei outrora. Que eu tirei a oportunidade de viver, eu tirei a oportunidade de ter. E agora a gente tem que trabalhar, ralar para devolver para os filhos que a gente outrora tirou. Só que os filhos agora se esqueceram, se acomodaram e querem fazer a eternidade disso, né? Porque eles estão com 30 anos ainda dentro de casa. Quando Jesus diz, ai de vós ricos que rides, porque você vai chorar. Então, esse rio, o que ele quer dizer? Ai do rico que apenas goza, que usa todo esse dinheiro só para o seu proveito, sem ter a mínima sensibilidade de olhar em torno e ver a quantidade de gente numa miséria. Ser pobre não é expiação. A miséria é expiação. Isso é uma expiação. Pobreza a gente vive com menos, né?
mas a miséria é muito doloroso. É a vida ilusão, né? A gente acha que o que a gente está vivendo aqui é tudo real, né? A gente acha que tudo isso aqui é o eterno, isso daqui não é. Isso não é o eterno, isso aqui é o provisório. As enfermidades físicas são provisórias, a nossa condição é provisória, o corpo físico é provisório, os títulos são provisórios, tudo aqui é provisório, tudo aqui é temporário. Então, quando eu saio daqui, e é muito rápido, quando eu saio daqui, eu já vou sofrer as consequências do que eu fiz. Se foi bom, serei muito bem acolhida. Se eu não vivi uma vida com respeito à vida, porque quando eu desrespeito a vida, eu estou desrespeitando Deus. Eu estou faltando com respeito ao Pai, ao meu Pai, ao nosso Pai que nos mandou para cá. Então, ao sair daqui, eu já começo a sofrer as consequências. Por quê? É Deus dizendo bonito, né? Não. Onde está escrito a lei? Na minha consciência. Quando eu faço mal, quem são os meus sócios? O mal. E quando eu sair do corpo, quem vai estar para me receber? Eles mesmos, os maus. Às vezes a pessoa pronta e não sofreu nenhuma consequência aqui. Mas isso não quer dizer que ela não vá sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências, começando no mundo espiritual, e já vai ser programada uma nova reencarnação em que ele terá que arrumar tudo que bagunçou. Que eu aprenda a viver o evangelho que Jesus nos ensina. Senão, gente, a gente vai estar arrumando sofrimento cada vez mais. Então, essa maturidade, esse discernimento, começa pela minha relação em família, pela minha relação com o corpo. Muitas doenças não eram necessárias, se tornaram para me educar, porque a doença ela está para me educar. Às vezes a gente precisa de uma mãe que puxa a nossa orelha, e por isso que os espíritos solicitam algumas limitações físicas para não cair. Porque a gente esquece totalmente, a gente se ilude com a vida. E olha, gente, lidar com vícios não é fácil. E tem vício de tudo aqui na Terra. Tem vício de alimentação, tem vício químico, tem vício do sexo, tem vício do poder, tem vício do dinheiro, tem vício de pessoas. Você ser viciado em determinadas pessoas. Tudo são vícios. O que é? Você não consegue ter o controle, você perde o equilíbrio. Todo viciado é assim. Perde totalmente o equilíbrio. Enlouquece por conta do seu vício. Tudo está nas nossas mãos. E nos diz assim, mas como a gente vai saber escolher? Está tudo gravado na consciência. Nós desobedecemos. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas eu abro mão do certo para atender os meus vícios. Então, todos nós, todos os dias, gente, quando o sol nasce, um novo dia, a gente tem a oportunidade de poder refazer a nossa história. Sabe quando que a gente vai sentir muita falta do amanhecer? Quando a gente desencarnar. Que a gente vai ver que nós não temos mais um novo dia para mudar a nossa história. E a gente está jogando fora todos os amanheceres que Deus tem nos dado. A gente tem repetido o nosso dia anterior. A gente tem repetido as mesmas atitudes equivocadas. Quando nós desencarnarmos, nós vamos lamentar por não termos mais um sol, mais um dia, mais uma oportunidade. E aí, esperar dolorosamente uma nova oportunidade. O sinal de espírito evoluído é quando a matéria não exerce mais influência sobre ele. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu ser senhor da minha vida. Não é o açúcar que vai decidir, não é um prazer sexual que vai decidir, não é o poder do dinheiro que vai decidir a minha vida. Sou eu. Eu escolhi o que é melhor para mim. Eu escolhi o que é melhor para a minha evolução espiritual. Por isso é que Sócrates disse, eu, Sócrates, o homem preso, tu és o mau filósofo. Preso está quem está aprisionado às suas paixões. Então,
todos nós que estamos aprisionados nos vícios somos escravos do vício, seja qual vício for. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.